Olá, galera, tudo bem? Bom, estou passando aqui agora para a gente. Eu havia falado para vocês no vídeo anterior que eu ia falar um pouco das operações com matrizes, tá? Então, vou falar um pouco aqui das operações. Primeiro, eu vou falar a respeito de adição e subtração e vou trazer mais alguns detalhes aqui que a gente tem. Então, eu tenho aqui algumas matrizes A, B, C, D e E e eu peço para fazer algumas operações com essas matrizes, tá? Primeiro eu vou falar da adição e subtração. Só uma coisa, no vídeo anterior eu falei de operações de multiplicação e divisão de matrizes, tá? A gente não tem a divisão de matriz, até porque a divisão de qualquer coisa não deixa de ser uma operação de multiplicação, tá? Então, como que a gente faz adição e subtração de matrizes, ok? Eu falo que adição e subtração de matrizes é a coisa mais tranquila do mundo para a gente fazer, tá? Então, vou pegar um exemplo aqui de algumas coisas que são importantes para a gente. Ó. Vou pegar essa operação D aqui. Ele está pedindo para eu fazer uma soma de matrizes da matriz C transposta mais a matriz E, tá? Então, uma coisa que aparece para a gente é esse C um elevado a t. A gente fala que isso aqui é a matriz transposta, tá? O que que é a matriz transposta? Eu falo assim sempre. O que que foi que agora encerrou a transposição do Rio São Francisco? O rio seguia um curso normal e para levar água para o Nordeste, desviar o curso do rio, tá? É como se ele fosse aqui, eu tenho lá ele na horizontal e mudar o curso. Então, a matriz transposta aqui, ela é uma forma de inverter o curso da matriz, tá? Então, ele está querendo aqui, ó, faz a matriz C transposta adicionado aí. Eu estou com a matriz C aqui. O que que é a matriz C transposta? Eu tinha uma matriz C com 3 linhas e 2 colunas, eu vou mudar o curso dela. Como que eu mudo? Então, essa minha primeira coluna aqui, ó, que é 2 e 1, na matriz transposta, a coluna 1 ela passa a ser a linha 1 da minha matriz, tá? Então, esse 1, 2, 1 passaria a ser a linha 1, a linha 1. A coluna 1 passaria a ser a linha 1. Ó, os elementos 1, 2, 1 passaram, que eram da coluna, passaram a pertencer à linha. E a segunda coluna, menos 3, 3 e 2, aqui, ó, ela passa a ser a segunda linha, menos 3, 3 e 2. Então, fazer a matriz transposta é mudar o curso dela. O que era linha virou coluna, o que era coluna virou linha. Ó. Esta aqui era a primeira linha da minha matriz, 1 e menos 3. Ela passou a ser a primeira coluna. Essa linha 2 e 3 passou a ser a segunda coluna. E a linha 3 passou a ser a terceira coluna, tá? E eu quero adicionar essa matriz a E. Então, eu vou escrever aqui a E normal, sem transpor. 3, 1 e 1, tá? E aí a adição de matrizes, gente, ela vai ficar algo bem simples. Eu falo que a gente não gasta mais que 2 minutos para explicar. Mas tem uma coisa, para eu adicionar matrizes, é necessário que essas matrizes tenham o mesmo tamanho. E agora elas têm, ó. Elas são, ambas são matrizes com 2 linhas e 3 colunas, matrizes 2 por 3, tá? Como que eu vou somar as matrizes a partir do momento que eu verifico que elas têm o mesmo tamanho? Eu vou adicionar os elementos que eu chamo de correspondentes. Então, esse elemento da transposta da linha 1, coluna 1, eu vou somar com o elemento da E da linha 1, coluna 1. Então, eu vou fazer o 1 aqui, mais 3, 4. Bem tranquilo. Depois, o elemento da linha 1, coluna 2, que é 2, com o elemento da linha 1, coluna 2 da E. Vai dar 3. O elemento linha 1, coluna 3, com linha 1, coluna 3. 1 e 1, vai dar 2. Já fizemos a adição da primeira linha. Depois aqui, menos 3, mais o 3 daqui, 0. 3 com 2, 5. E 2 daqui, mais menos 2, 0. Pronto, fizemos a adição da matriz, tá? Então, está feito. A adição e subtração, bem simples, mas é necessário que elas tenham o mesmo tamanho. Se eu não tivesse aqui o transposta, eu não poderia adicionar a matriz C com a matriz E.
Por quê? Porque elas são de tamanhos diferentes, aí eu não teria como adicionar elementos correspondentes. Por exemplo, esse 1 aqui é o elemento da linha 1, coluna 3, me faltaria aqui na C. Por isso que eu fiz a C transposta. Mas se a operação pedisse C mais E, era uma operação impossível de fazer, tá? Outro exemplo que a gente tem aqui, que eu vou pegar para mostrar, ó, na adição e subtração, é essa que ele fala aqui, ó, faz 2b menos 2c, tá? Então, a gente fala que esse 2b, a gente chama na matemática a multiplicação da matriz b por um escalar, tá? Eu vou fazer 2b seria como se fosse o b mais b. 2b é b mais b. Tá? Eu tenho lá um b daqui mais um b daqui dá 2b. Se eu fosse fazer b mais b, eu ia somar o 1 com 1. Depois o 2 com 2, tá? Que é correspondente a pegar o que a gente fala, esse número escalar aqui, e multiplicar pelos elementos da matriz. Então, nessa operação aqui, 2b menos 2c, ó, eu vou pegar a minha matriz B, que está aqui, e vou multiplicar todos os elementos aqui por 2. Vou dobrar o valor desses elementos, ó. Então, o dobro de 1 dá 2, o dobro de 2 dá 4, o dobro de 3 aqui, 3 vai ficar 6 e 6, e o dobro de 1, 2, e o dobro de 3, 6. Eu fiz duas vezes a matriz B, e eu quero subtrair do dobro da matriz C. Eu vou dobrar os elementos aqui, então eu vou ter 2, tá? Esse cara aqui, menos 6, o dobro dele. Na segunda linha, 4, o dobro do 3, 6, o dobro do 1, 2, e o dobro do 2, 4. E aí eu simplesmente subtraio, consigo subtrair, porque elas têm o mesmo tamanho. O que que eu falo? A subtração, como adição, é fácil, mas aí a gente tem que só tomar um cuidado aqui quando é subtração com a tal regra de sinais, tá? Então, se eu pegar esse elemento daqui, ó, 2, o da linha 1, coluna 1, e subtrair do 2 daqui, 2 menos 2 vai dar 0. Então, aqui, essa operação vai dar 0. Depois, o elemento da linha 1, coluna 2, eu vou fazer 4 menos da operação e um menos 6, tá? Então, só tomar aquele cuidado que é 4 menos da operação e um menos 6, tá? E aí, esse menos 6 é o oposto do menos 6, o menos, famoso menos com menos que vira mais aqui, tá? Então, esse o oposto do menos 6 vai virar mais 6. Então, só cuidado que menos menos vai virar mais 4 mais 6, eu vou ter 10 aqui. Então, a subtração, o único detalhe é tomar cuidado com esses sinais para não errar um elemento de bobeira. Depois, ó, o 6 daqui menos o 4, 2. Elemento da linha 2, coluna 2, menos o elemento da linha 2, coluna 2, da outra matriz. 6 menos 6, 0. Última linha, 2 menos 2, 0. E aqui 6 menos o 4, 2, tá? Está feita a subtração. Então, eu digo que adição e subtração de matrizes é muito tranquilo, tá? Só cuidado com esses detalhes da transposta, né? E quando eu tenho aqui um 2b, é a tal da multiplicação de uma matriz por um escalar, eu vou multiplicar todos os elementos da minha matriz por 2, ou seja, eles vão dobrar. Se fosse 3b, eu ia triplicar os valores. E o último detalhe que na subtração, só não bobear aqui com uma regra, por exemplo, menos e menos, e você se atrapalhar. Você tem que fazer o menos menos aí, o oposto do menos 6. Ele vira menos menos, vai virar mais 6, por isso que virou 10, tá? Então, a gente tem aqui, neste vídeo, as duas operações, adição e subtração, atentando para a transposta e atentando aqui pelo que a gente chama da multiplicação de escalar. Fora isso, creio que ninguém vai ter grandes dificuldades aí com adição e subtração, ok? No próximo vídeo eu trago aí a multiplicação de matrizes para vocês, tá? E como eu falei no outro, divisão não, é o hábito multiplicação e divisão, mas a matriz é só a multiplicação. Tem algumas operações aqui de multiplicação que eu vou fazer para vocês no próximo vídeo, ok? Então, até o próximo vídeo, estudem aí e até a próxima. Um abraço.